Trarei no vídeo de hoje um apanhado geral sobre a carta aos Colossenses. Eu gravei diversos vídeos aqui no canal de forma bem introdutória, esse é o meu objetivo por aqui, sobre essa carta aos Colossenses, que é um livro que faz parte lá do Novo Testamento. Eu estou construindo por aqui uma playlist sobre o Novo Testamento, uma playlist específica, né, que pertence a uma playlist geral sobre teologia, e o livro texto básico que eu estou usando é um livro de teologia nível médio e ministerial que eu fiz há alguns anos. E aí, então, Colossenses é uma carta, como eu já disse, um texto que faz parte do Novo Testamento. A Bíblia ela é dividida entre Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento, vamos ver se eu consigo lembrar a ordem aqui: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Então, Colossenses, a sua autoria, entende-se que seja por Paulo, o apóstolo, ele que é o autor dessa carta, aos Colossenses. Quem são os Colossenses? As pessoas que residiam numa cidade chamada Colossos, que é uma antiga cidade da Frígia, na Turquia moderna, situada no interior cerca de 177 quilômetros de Éfeso e subindo cerca de 16 quilômetros pelo Vale do Lico a partir da Laodiceia. Colossos era situada na rota comercial mais importante entre Éfeso e o Eufrates, e era um lugar de grande importância desde os tempos mais antigos. Então, por isso que leva esse nome. O escritor foi provavelmente Paulo, e a autoria, como já disse Paulo, o momento que isso foi escrito, a epístola, portanto, foi escrita na mesma data, provavelmente entre 61 e 62 depois de Cristo. Essa carta foi despachada para a Ásia proconsular por Epáfras, que também entregou Efésios e Filemão. Quanto à autoria, repetindo aqui, né, a tradição apoia a afirmação da epístola de que Paulo foi o autor, Colossenses capítulo 1, verso 1. Destaca-se que Paulo nunca esteve em Colossos, mas escreveu aos crentes dali para elucidar questões levantadas por Epáfras. Então é basicamente isso. A aplicação da epístola, também tratei aqui no canal. É cada vez mais óbvio que o problema da comunidade Colossos é pertinente em nossos dias. Tá, isso aqui é uma contextualização, assim, claro. Ele traz uma abordagem bíblica do evangelho que se depara com a situação. Segundo ele, diante de tantos cultos, a questão continua perene. Que pensais vós, Cristo? De quem é filho? E sua conclusão nos faz refletir de acordo com a epístola. Uma vez mais, cada indivíduo tem de identificar Jesus Cristo por conta própria, nos termos bíblicos e segundo suas considerações. E a epístola aos Colossenses é esplendidamente adequada para tornar essa identificação possível. O propósito, então, desta carta atacava a centralidade de Cristo, mostrava isso, concentrava-se em tradições filosóficas especulativas, são críticas, né? Obedecia a prescrições e proibições alimentares, isso acontecia dentro dessa comunidade de Colossos. Seguia certos rituais religiosos de natureza judaica, venerava anjos e tendia ao asceticismo. Então o propósito é combater isso tudo, porque estava ocorrendo dentro daquela comunidade. A teologia da epístola é uma cristologia prática, e a abordagem teológica e prática da epístola, pensando sempre em crescimento, amadurecendo e florescendo no contexto da crença em Cristo. E aí o esboço, para finalizar o vídeo de hoje, conforme o texto que eu estou utilizando, desta carta está dividido em 5, o esboço está dividido em 5 partes. Então a primeira, observações preparatórias do capítulo 1, do 1 verso ao 14, segunda, a cristologia de Paulo, que vai do capítulo 1, verso 15 ao 29, o combate do capítulo 2, do verso 1 ao 23, conclusão do capítulo 3, do verso 1 ao 4, e a despedida do capítulo 4, do verso 7 até o 18. Bom, fico por aqui então. No próximo vídeo já quero começar o próximo texto, que muito provavelmente será Tessalonicenses já. Valeu!